uma pequena aulinha aqui, comparando o que era o filme para o digital. Porque eu acho que muita gente que vai assistir a gente aqui já nasceu no digital. Já nasceu no digital. Não precisou se deparar com esses fatores. E eu queria que você fizesse uma comparação. Assim, bom, o filme tinha certa sensibilidade. Agora a gente tem o ISO aqui nas câmeras que vai até 256 você não mil. tem mais limite. O sensor, a química do filme. Por favor, dá uma comparação. Então, o fundamento continua o mesmo, né? É o que eu falei. A luz interage com a matéria da mesma forma de que existe o mundo, né? Desde que existe o Homo sapiens. A gente tem aí 300 mil anos, a nossa espécie, né? Então, isso aí não muda. Mas os suportes mudaram muito. Quer dizer, profissionalmente, eu comecei rodando em película preto e branco, filme preto e branco. Tá? E hoje estou aí, não cheguei no 12K ainda porque não tive necessidade, né? Mas estou aí no digital, eletrônico digital, que é muito mais simples, muito mais econômico, né? E com muito menos preparação, muito menos barreiras. Né? Então, o digital, que é tão fácil, né, tão acessível, ele tem essa vantagem. Você tem um imediatismo, né? Você vê o resultado na hora. Tá? E vê com uma aproximação muito grande. Né? Você consegue planejar no set a finalização e ter uma ideia a partir do que você está vendo no monitor no set. Você já tem uma ideia de como você vai finalizar e você consegue visualizar na sua cabeça, na sua imaginação, o resultado final. Tá? Na película, quando era película, você só ia saber se tinha ficado tudo certinho, se não tinha nenhum pelo na janela, se o negativo não sujou, né? Na melhor das hipóteses, no dia seguinte, quando revelava e fazia uma cópia de trabalho, que a gente chamava de copião, aí você tinha aquele suspense. A gente ia na Líder, ali na Rua 13 de Maio, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, assistir copião. E era um parto, parecia que estava nascendo o seu primeiro filho. Você estava nascendo. Eu imagino a sensação do diretor de fotografia que podia, de repente, abrir ali e estava tudo estourado. Podia ter. Tinha os seus problemas, os problemas do assistente de câmera, os problemas do laboratório. Né? A gente tinha uns procedimentos que pareciam meio misteriosos. Por exemplo, fim de semana, quando você rodava a partir de quinta-feira, você não entregava no laboratório, porque você sabia que o banho já estava ferrado. Olha só. Ficava então, a semana inteira, tipo então, óleo de pastel. Óleo de pastel, grande metáfora. É exatamente. Você disse, não, vamos levar a segunda, que o banho está novo. Então, segunda-feira, todo mundo sacava essa, chovia gente para revelar na segunda-feira. Segurava o material do fim de semana, porque já estava uma sopa, né? O revelador já estava... Então, é muito diferente, né? Mas quem vivenciou, como eu vivenciei, essa evolução da técnica, percebe que nenhum desses conhecimentos que hoje são históricos, né? São motivo de história, né? Nada disso se perdeu. Existe, como se diz, uma síntese, né? Porque é isso, os princípios não mudam. Você tem que ter uma superfície que seja sensível à luz, que transforme fótons em elétrons, né? no eletrônico, como você tinha que ter uma superfície química, né? Que recebesse a luz e mudasse a estrutura do sal de prata, que depois, na revelação, aquilo virava prata metálica, impedia a passagem da luz, o que era preto virava branco e vice-versa, o negativo, a ideia do negativo. Né? Então, nada disso se perde ou se perdeu. Por isso que eu advogo isso. Eu acho que devia ter um semestrezinho nas escolas de cinema em que a pessoa experimentasse com o fotoquímico. Tá?
porque vai complementar. Ela talvez nunca mais vai usar isso, só na escola, naquele semestre, né? Mas o que ela vai aprender vai ser muito bom, porque a limitação é didática. Tá? Quando você aprende, como eu aprendi no começo do eletrônico, que era analógico, que você tinha uma latitude de 5 diafragmas, 5 stops, entre o mais escuro e o mais claro. Nossa. Só podia ter... Ela só registrava essa diferença. Né? 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Você só podia ter 1 para 32 entre o mais claro e o mais escuro. Isso era uma merda, né? Porque você tinha que iluminar tudo, mas era altamente educativo. Total, você tinha que manipular a luz exatamente 20 vezes mais. Está estourando aquela janela? Gelatina na janela. Aí botava lá ND3 na janela para não estourar a janela. Né? Aquela parede ali, eu não estou vendo o casaco preto dele no chão. Aumenta o fill light ali na região para a gente ver o casaco. É importante na narrativa, ele esquece o casaco. No casaco ali. Exatamente, você pintava com luz. Inclusive, um dos melhores livros de cinematografia que existe é o livro de um diretor de fotografia americano chamado John Alton. Estou dando uma dica de bibliografia. Boa, anota. Anota. Chamado Painting with Light, pintando com a luz. Né? Eu comprei isso aí por sua causa. É realmente muito bom. Jornal, é um puto livro fantástico. Né? Porque... Olha que interessante, eu carrego esse conceito até hoje. É. Eu fui dar um workshop agora, dentro das minhas limitações, né, guardadas as proporções, eu fui dar um workshop esses dias e falei sobre isso. Sobre, independente de não haver mais essa limitação técnica, de você se propor a pintar com a luz. Exatamente. E aceitar uma limitação. É uma coisa, devia ser exercício de escola de cinema, né? Vamos hoje trabalhar com uma latitude, 5 é pouco, né? Mas vamos trabalhar com 8 diafragmas. 8. E ver o que vocês fazem com 8 diafragmas. Né? Porque você vai ter que pensar, você vai ter que olhar para a cena, né? Porque se eu chegar com 8 stops aqui, certo? E botar a câmera aqui, a gente vai estar bem, tá? Vamos pôr para nós aqui. Agora, ele vai ficar um breu. Então, você entender isso, né? Se você medir a luz no rosto aqui, né? Incidente ou refletida, e medir lá, você, se não tiver X stops de latitude, ele não vai aparecer na cena. Deixa eu fazer só uma observação aqui, para quem já nasceu no digital, quando você vai rodar na câmera de película, você vê através de um visor, mas aquele visor ele só te dá o enquadramento, ele não te dá... Nada, informação nenhuma do que vai sair. Informação de luz. Não. Então, por isso o uso do fotômetro. Do fotômetro. Certo? Estou falando besteira aqui? Não, é então, isso mesmo. Imagine que você vê através de um visor só o enquadramento, você não tem noção de como aquilo está fotometrado pelo visor. Então, a noção que você tem é fotometrando ali com mede, fotômetro na pele mede do aqui, cara, mede ali. Mede a parede ali, mede o rosto. E vê se está dentro da latitude do filme. E a latitude do filme não depende só do filme, depende de como é que você vai revelar o filme. Perfeito. Porque muda. Então, olha quantas camadas de dificuldade, de conhecimento técnico você tem que ter para nunca fazer merda. Né? E às vezes você propositalmente cria uma limitação para ter um resultado estético que você quer. Por exemplo, se você aumentar o tempo de revelação ou aumentar a temperatura do banho de revelação do revelador, o que vai acontecer? Você vai mudar a latitude, a curva de resposta do filme para a luz. Né? Então, às vezes, a gente propositalmente fazia, numa cena diurna, que não precisava de sensibilidade, porque tinha bastante luz do sol, você mandava puxar o filme, porque você queria aumentar o contraste. Né? Então, você aumentava a sensibilidade, porque era uma consequência de aumentar o tempo de revelação, aumentava a sensibilidade do filme à luz. Mas você queria o contraste que dava no negativo.